Bom dia, Melo. Bom dia, Ivan. Bom dia, Ana. Bom dia, comunidade Fórum. Vamos lá para mais um Fórum Mídias. Antes estava ouvindo aqui o Flávio Bolsonaro está penalizado com o pai dele, que está soluçando. Voltou a soluçar. Tinham dito que ele tinha melhorado do soluço, estava só deprimido. Tem que lembrar o Flávio Bolsonaro que ele está aí vendo o pai dele como um vagabundo, como ele diz, com a tornozeleira e soluçando, que muita gente morreu, foi asfixiado e o seu pai ficou zombando sobre a depressão que seu pai está tendo agora. Ele e o Tarcísio apareceram numa live rindo das pessoas que estavam deprimidas e se suicidaram durante a pandemia. Portanto, Flávio Bolsonaro, vá procurar outros ombros para o consolo do seu problema, do problema do seu pai aí, porque aqui nós queremos que ele pague a pena dele lá na Papuda, que finalmente, parece que agora em novembro, ele vai pagar. Mas vamos lá ao Fórum Mídias de hoje, que tem a ver com isso aqui, esta outra figura nefasta, muito responsável pela chegada do Jair Bolsonaro à presidência da República, o Sérgio Moro. E aqui nós vamos embaixo, em cima está o Sérgio Moro com uma imagem do FBI, e embaixo o Cláudio Castro na reunião que ele teve em maio deste ano, lá no DEA, o Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. E este Fórum Mídias de hoje vai mostrar como, antes aconteceu com a Lava Jato, os Estados Unidos interferiram no Brasil através da Lava Jato, destruindo praticamente a nossa maior empreiteira, a Odebrecht, acabando praticamente com os navios aqui, as construções, os estaleiros brasileiros, quase quebrando a Petrobras, não é? E colocando no poder Michel Temer e, logo em seguida, a desgraça do Jair Bolsonaro. E agora, antes o tema foi corrupção, agora eles voltam ao ataque com o tema segurança pública. Como os Estados Unidos estão, desde o governo Trump, o novo governo Trump, atacando países da América Latina com o narcoterrorismo, essa nova invenção dos Estados Unidos. Agora, sobre os corpos da operação da semana passada, que hoje está cumprindo exatamente uma semana, o Cláudio Castro, governador do Rio, disse que não é mais crime comum, é narcoterrorismo. Coisa que nem ele, nem ninguém do governo dele jamais se referiu. Nunca chamaram o traficante de narcoterrorista até o governo Trump fazer isso. E é isso que nós vamos mostrar aqui. A colunista de O Globo, Malu Gaspar, publicou esta semana, ontem, para ser mais preciso, em sua coluna, uma coisa que está gerando uma confusão dos diabos. Ela colocou que o relatório entregue ao governo Trump por Castro pede sanções antiterrorismo contra o Comando Vermelho. As pessoas estão entendendo que ela está se referindo, ela esquentou uma notícia de 6 meses atrás, só que as pessoas estão encarando que o Castro mandou isso agora para a Embaixada dos Estados Unidos e tal, mas não é. Ela mesma diz, mas as pessoas hoje em dia leem o que elas querem ler, né? O governo Cláudio Castro, escreve a Malu Gaspar, está há pelo menos 6 meses em campanha junto à gestão. Por que 6 meses? Vocês já vão ver. Junto à gestão de Donald Trump para que os Estados Unidos declarem o Comando Vermelho organização narcoterrorista e apliquem às facções criminosas as sanções previstas para esse tipo de organização.
Entre os cartéis de droga considerados terroristas pelo governo americano estão o venezuelano Tren de Aragua e o mexicano Los Zetas. O governo Lula, porém, se opõe a essa classificação, porque teme que abra espaço não só para algum tipo de sanção contra empresas e bancos brasileiros, ou mesmo contra a União, como ocorre com o Irã, caso os Estados Unidos considerem, por exemplo, que o país não tem feito o suficiente para coibir o crime organizado. No caso, não seria crime organizado, mas o terror, já que eles estão transformando o crime de tráfico em terrorismo. A mudança também poderia dar justificativa a uma invasão, a uma ação mais invasiva dos Estados Unidos sobre o território brasileiro a pretexto de combater o narcoterrorismo. Os Estados Unidos têm uma lei que autoriza os Estados Unidos a invadir qualquer país que ameace a segurança dos Estados Unidos. Eles criam leis até para outros países. Né? É um curioso país este. Aqui, já uma reação agora em relação a esse manifesto do Cláudio Castro lá aos Estados Unidos. Castro é denunciado ao STF por fomentar a invasão militar dos Estados Unidos ao Brasil. É uma matéria sua, né, Ivan? Que na Fórum, o governador do Rio entregou à revelia do governo federal documentos ao governo dos Estados Unidos. Esses documentos foram entregues numa reunião do Castro no início do ano. O governador do Rio, Cláudio Castro, responsável pela operação policial mais letal da história do país, com 121 mortos, se tornou alvo de uma denúncia pelo deputado Lindbergh. Em vídeo divulgado, Lindbergh anunciou que estava protocolando uma representação contra o Castro no STF, pelo fato do governador ter enviado informações sobre organizações criminosas do Rio de Janeiro ao governo dos Estados Unidos, solicitando que esses grupos sejam classificados como terroristas. Tal designação permitiria aos Estados Unidos aplicarem sanções contra o Brasil, sanções que o Eduardo Bolsonaro está desde o início do ano pedindo lá nos Estados Unidos, e mais recentemente o Flávio Bolsonaro também. Outro dia eu fiz isso aqui, vou repetir porque é mais ou menos a mesma coisa. Túnel do Tempo, Wikileaks de 2009, mostra combate ao terrorismo, uma conferência regional financiada pelos Estados Unidos, intitulada Crimes Financeiros Ilícitos, realizada no Rio de Janeiro entre 4 e 9 de outubro de 2009, reuniu com sucesso representantes da comunidade, Polícia Federal e Estadual do Brasil e de países de toda a América Latina. A conferência, com duração de uma semana, foi elogiada nas avaliações dos participantes e nelas houve, inclusive, treinamento específico sobre combate ao terrorismo. Sempre os Estados Unidos estão combatendo o terrorismo, invadem a Síria, invadem o Iraque, invadem o Irã, invadem o Afeganistão, sempre combatendo o terrorismo, o narcoterrorismo, né? É uma loucura. Agora, neste mesmo Wikileaks, tem essa informação de quem estava neste encontro, o judge Sérgio Moro. Lá estava Sérgio Moro nessa reunião de 2009, um ano antes da deflagração da Operação Lava Jato. O Departamento de Estado, Sérgio Moro, estava lá e, nesta reunião, foi ensinado aos pupilos brasileiros e estrangeiros os segredos, olhem só isso, investigação e punição nos casos de lavagem de dinheiro, incluindo a cooperação formal e informal, olha só, cooperação formal entre os países, tudo bem, agora informal? Como é que você faz cooperação informal? Ou seja, ilegal, não é? Você dá informações
entre países sobre segurança, confisco de bens, métodos para extrair provas, negociação de delações. Olha, tudo isso em 2009, um ano antes da Lava Jato. Uso de exame como ferramenta e sugestão de como lidar com organizações não governamentais suspeitas de serem usadas para financiamento ilícito. Está aqui o cerne da Lava Jato, desenhado. Agora pulamos para este ano. Aqui o perfil de uma TV de Miami comentando uma publicação de fevereiro deste ano. O Departamento de Estado dos Estados Unidos designou oficialmente como organizações terroristas estrangeiras o Trem de Aragua, o MS-13 e 5 cartéis de droga mexicano. Aí aqui vem a lista, Trem de Aragua, papapá. A decisão, firmada pelo secretário de Estado Marco Rubio, entrará em vigor no próximo dia 20 de fevereiro, ao momento de sua publicação. Então, eu pesquisei no Google, antes de fevereiro, se havia alguma referência dos membros do governo Cláudio Castro, inclusive do Cláudio Castro, aos traficantes como terroristas ou narcoterroristas. E não existe. Não existe. A partir disso, eles viram uma oportunidade de conseguir verbas dos Estados Unidos e apoio operacional. E não deu outra. No final de fevereiro saiu aquilo. Em maio, o governador Cláudio Castro foi aos Estados Unidos. Isso aqui é uma publicação do governo do Estado. Ele foi aos Estados Unidos propor um acordo de cooperação. É isto que a Malu Gaspar publicou ontem, requentando a notícia, e as pessoas morderam a isca, achando que o Cláudio Castro mandou material agora para a Embaixada dos Estados Unidos, etc. Aqui era o Cláudio se reunindo lá em maio, lá no Departamento de Estado, e aqui ele declarando o que foi fazer. Vamos unir nossos agentes aos do DEA, que tem escritório no Rio e tal, permitir que vai ser muito bom para o governo aqui do Rio de Janeiro, porque o DEA tem experiência com desmantelamento do cartel de Medellín, etc. E aqui ele se refere, olha só, o combate ao narcotráfico ainda não estava dizendo que era o narcoterror. Ainda escrevia narcotráfico, em maio. Mas agora abraçaram de vez, mortos eram narcoterroristas, diz Polícia Civil do Rio. Aqui nós temos o secretário de Segurança do Rio, no dia em que ele foi convidado pelo Cláudio Castro para assumir a secretaria. O nome dele é Victor Santos. Quem é Victor Santos? O novo secretário, e que é o atual secretário. Ele, além de prisões disso, ele foi superintendente da Polícia Federal em Brasília de 2001, governo Bolsonaro, até fevereiro de 2023, quando começou o governo do presidente Lula, e ele foi tirado. Agora, ele estava superintendente da Polícia Federal, indicado por quem? Flávio Bolsonaro. Então, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro é indicação de Flávio Bolsonaro. E ele, ainda quando estava lá na superintendência da PF de Brasília, né, de onde foi tirado em fevereiro, ele sugeriu que os presos em flagrante do 8 de janeiro, aqueles golpistas todos que estavam presos, que eles fossem enviados para a prisão domiciliar. Queria liberar os presos. Que bonzinho. Não é? Aí agora voltamos à
2 semanas atrás. Estamos vendo e continuam os ataques dos Estados Unidos a barcos lá em mares internacionais, julgam, executam o que eles dizem que são narcoterroristas, e o Flávio Bolsonaro foi lá e disse que inveja. Todo mundo já está sabendo dessa postagem, né? Eu estou só fazendo um link para a gente ver como é que essas coisas todas se ligam. Ouvi dizer que há barcos como este aqui no Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas? Olha só, chamando o secretário de guerra, antes era secretário de defesa dos Estados Unidos, mas o Trump colocou agora secretário de guerra. O negócio deles é guerra. Em seguida, aqui, o Tarcísio de Freitas enviou o seu secretário de Segurança, Derrite, que é deputado federal, para Brasília, para tocar o projeto de lei que visa classificar as organizações como organizações terroristas. Então, o que nós estamos vendo aqui é a ligação, como houve, da tropa dos Estados Unidos, que fomentou a Lava Jato, que deu um prejuízo de bilhões de dólares ao Brasil nas empresas, que causou o desemprego de milhares de brasileiros, que levou ao poder, que tirou do poder a presidenta Dilma num golpe, que colocou no poder Michel Temer e depois o facínora, criminoso Jair Bolsonaro. Agora, a nova moda deles não é mais a corrupção, é o narcoterrorismo. Então, eles agora querem classificar os traficantes, que são bandidos, que vivem de vender drogas, armas, tráfico de drogas, de armas, de explorar as pessoas dos territórios com Vale Gás, com Gatunete, essas coisas, todo tipo de ilícito, são bandidos, no sentido de pessoa que vive à margem da lei, querendo levar vantagem com coisas ilegais. Agora querem transformar em terroristas, quando terroristas implica numa ideologia religiosa ou política. As pessoas querem derrubar um governo, né? Terrorista, por exemplo, é o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que queria dar um golpe de Estado, matando o presidente eleito, seu vice e o presidente do TSE. Isso é terrorismo. Isso é terrorismo. Não é um bando de bandidos vendendo droga, roubando celular para poder comprar mais arma, para fazer esse tipo de, né, tráfico botando metanol na bebida, o PCC lá em São Paulo. Então, agora, a jogada que antes era da corrupção na Lava Jato, quase quebrou o Brasil, agora eles querem fazer o mesmo com a segurança pública. Querem transformar o criminoso comum em terrorista. Com isso, os Estados Unidos podem, inclusive, invadir o Brasil. Aliás, os Estados Unidos sonham há muito tempo com uma base ali na tríplice fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. A Argentina de Milei está falida, eles topam qualquer coisa que o governo Trump pedir. Já começaram a mandar gente para cá de volta lá da Argentina, dizendo que eram traficantes do Comando Vermelho, já chamando de terroristas. Então, não duvido nada de que já consigam criar uma base dos Estados Unidos na tríplice fronteira, que é o objetivo deles. Então, fiquemos de olho, porque esta conversa de narcoterrorismo é conversa do Trump para atacar a Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo de alta qualidade do mundo, mas é a maior, assim, disparada.
Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play.